E o Corinthians decidiu mandar 2 observadores para a Copa do Mundo, em busca de reforços. Informação do meu amigo Samir Carvalho. A ideia de mandar 2 observadores parece bem interessante, mas completamente desconectada com a atual realidade do Corinthians. Cheguei a conversar com uma pessoa importante muito próxima ao presidente Osmar Stabile e ela me contou que a situação financeira do Corinthians é catastrófica, caótica. Não há dinheiro para pagamento de ajuda de custo de atletas da base. Esse pagamento foi feito com 2 semanas de atraso. E o Corinthians mandou 2 observadores para acompanharem em loco a Copa do Mundo. Reforços? O que eu escutei dessa pessoa que é lado a lado com o presidente Osmar Stabile é de que não há 1 centavo para contratar. E o pior, se o Corinthians anuncia um reforço hoje, ele fica muito mal com o próprio elenco, porque os atrasos de salário em carteira e direitos de imagem têm repercutido mal. Os caras garantiram para os jogadores que só vão contratar atletas depois que resolverem todas as pendências com o elenco principal. Portanto, você, torcedor corintiano, não deve se empolgar com a ideia de melhoria em relação ao elenco para o segundo semestre. O próprio técnico Fernando Diniz já trabalha com a ideia da manutenção do atual elenco. Pro técnico, hoje, a maior vitória seria a manutenção do atual jogo, do atual grupo. Só que é importante registrar, o Corinthians precisa de pelo menos 25 milhões de euros em vendas de atletas nessa janela da metade do ano para tentar ter um mínimo de fluxo de caixa para tocar o restante da temporada. Quem que o Corinthians poderia contratar desse Mundial? Vários atletas ficam livres no mercado, só para citar o exemplo do Vozinha, goleiro de Cabo Verde, uma das sensações do Mundial. Fabinho, volante da seleção brasileira, não tem mais contrato com a Al Ittihad, está desempregado. Mas, repito, não há grana para investimento. Imagino que a viagem desses 2 olheiros aos Estados Unidos tenha sido muito mais para lazer do que, obviamente, para concretização de negociações. E o Corinthians terá 2 reforços caseiros após a pausa para a Copa do Mundo. O atacante Vitinho e o lateral esquerdo Hugo retornaram aos trabalhos dentro de campo, ainda sob supervisão da equipe médica, mas praticamente liberados. Hugo tem uma lesão, ou melhor, teve uma lesão no menisco lateral do joelho direito e não joga desde fevereiro. Já o Vitinho se recuperava de um problema muscular que o tirou dos campos desde o mês de maio. A ideia é que eles passem a partir de agora por esse processo de transição física, ganhando cada vez mais carga muscular para que possam trabalhar com bola ainda na próxima semana. Importante registrar que essa intertemporada do Corinthians tem sido marcada por pequenos problemas. O Lingard precisou ser liberado para acompanhar o funeral de um familiar lá na Inglaterra. Memphis Depay ainda não se reapresentou. Ele foi eliminado com a seleção holandesa, mas terá direito a alguns dias de férias. Vale contar que o Corinthians tem amistoso programado contra o Cascavel no dia 12. E essa história de que Memphis Depay recusou a proposta do Corinthians? A notícia surgiu durante o fim de semana e irritou torcedores alvinegros. Mas, na manhã desse domingo, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Timão que desmentiu. Segundo essa pessoa, as tratativas têm acontecido e não há um veto, uma desistência do Memphis em relação à renovação de contrato. O Corinthians fez uma primeira proposta, que o Memphis não gostou e respondeu com uma contraproposta. O Corinthians está analisando antes de avançar. Só para você entender números. O atual contrato, que se encerra no fim desse mês, garante ao Memphis 6 milhões de reais por mês de salário. Memphis também tem direito a bônus por jogos, gols, assistências e títulos. E é por causa desses bônus que o Corinthians hoje deve ao holandês 43 milhões de reais. A proposta do Timão é que nesse novo contrato não existam bônus e os 43 milhões que o Timão deve seriam divididos ao longo dos 2 anos de contrato. O Memphis não concorda com algumas condições impostas pelo Timão e tenta melhorar essas condições. O Corinthians promete uma nova resposta para os próximos dias e, segundo essa minha fonte, hoje há 60% de chances de uma renovação do contrato. A grande dúvida é se o Memphis ainda joga pelo Timão se não houver renovação. Apesar de seu contrato se encerrar em 31 de julho e o Corinthians ter 3 partidas para disputar nesse período, contra o Remo no dia 23, contra o Bahia no dia 26 e contra o Atlético Paranaense no dia 30, não há uma definição sobre o fim das férias do Memphis. Ele foi eliminado com a seleção holandesa da Copa e partiu por um período de férias. Nem Memphis nem Corinthians chegaram a uma conclusão de qual a data para ele se apresentar. Fiquei com a impressão até de que se não houver renovação de contrato, talvez o Memphis nem reapareça. Embora, repito, a impressão que se tem no departamento de futebol é de que pode sim haver
essa renovação de contrato mesmo com cifras muito inferiores. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e Corinthians? Qual seria o modelo e a proposta ideal para que essa renovação acontecesse? Já uso o espaço para comentário, para opinar, só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que conseguiu quitar parte de sua dívida com os atletas, mas até aqui o pagamento ocorreu apenas com os jogadores da base. Lembra que eu contei para vocês que a ajuda de custo para jogadores amadores não vinha sendo quitada há 15 dias. Desde a metade do mês passado, os jogadores, atletas que precisam desse dinheiro para, por exemplo, ter o que comer e conseguirem chegar aos treinamentos, esses caras não vinham recebendo essa ajuda de custo. Alguns desses atletas, inclusive, deixaram de frequentar os últimos treinos, porque não tinham como chegar até os treinos, realidade completamente diferente dos jogadores profissionais, que têm salários gigantes e uma condição financeira bem melhor. Pois bem, o Corinthians conseguiu nas últimas horas a quitação dessa ajuda de custo que estava pendente, mas direitos de imagem dos atletas do time principal seguem abertas. Esse pagamento deveria ter ocorrido no dia 20 de junho, referente ao mês anterior, e o Corinthians não se viu com capacidade. O Corinthians chegou a atrasar 2 meses dos salários em carteira, esse assunto já foi solucionado. Há também pendências com direitos de imagem das atletas do time feminino. Recentemente, o Corinthians chegou a um acordo com a Fatal Fans, negócio que vai garantir pelo menos 22 milhões e meio de reais num contrato de 1 ano, e aos pouquinhos essas contas mais básicas têm sido quitadas. Timão que deve quase 3 bilhões de reais e que está impedido de registrar atletas por causa de transfer ban. Nesse momento, por causa de um transfer ban envolvendo José Martínez, dívida de algo na casa dos 7 milhões e meio de reais, que deve ser ajustada muito em breve. Hora de falar sobre Lucas Ferreira, você vai lembrar dele. Atacante formado na base do São Paulo, hoje com 20 anos de idade, vendido no ano passado para o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros. Nos últimos dias, surgiu a especulação de que ele poderia voltar ao Brasil para jogar no Corinthians, no Cruzeiro, no Galo ou no Bahia. Bora te atualizar sobre cada um dos casos. O Corinthians não tem nenhuma capacidade de investimento no Lucas Ferreira, embora tenha tentado a contratação do atleta na janela de janeiro por empréstimo. Na oportunidade, o Shakhtar disse que não tem a intenção de emprestar. Um negócio só poderia acontecer diante de uma proposta definitiva. O Cruzeiro fechou com o Gabriel Peck e desistiu da contratação de jogadores para essa posição. O Atlético também só teria a condição de levar essa história adiante se conseguisse o Ferreira por empréstimo, enquanto o Bahia é aquele com capacidade financeira, mas ainda sem proposta. A tendência é que o Ferreira permaneça no Shakhtar, até porque o clube ucraniano ainda aposta no jogador, apesar da primeira temporada por lá bastante discreta. Foram 30 jogos, 3 gols e 2 assistências, várias das partidas na condição de reserva e sendo utilizado apenas nos minutos finais. Na avaliação do Shakhtar, essa adaptação ao futebol russo é natural, que demande tempo, e que nessa primeira temporada ele tenha sofrido. Mas a expectativa é de que agora, em seu segundo ano jogando por lá, ele possa assumir o papel de protagonista. Jogador que, como eu contei, custou 10 milhões de euros, hoje está avaliado em 7 milhões e meio de euros. Gosto bastante do Ferreira e me surpreende pelo fato de ele não ter conseguido se alavancar no futebol ucraniano. Eu tinha a impressão de que ele chegaria por lá arrebentando. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.